Olá, trilheiros! Aqui é a professora Ingrid e eu tô muito feliz de estar dando esse curso para vocês. Nós vamos falar sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, um tema muito atual e muito polêmico também, mas quem é trilheiro sai na frente, né, gente? Então a gente preparou com muito cuidado e muito carinho essas aulas para vocês e eu tenho certeza que vai ser muito importante e muito legal também para a formação de cada um. Só que para falar de crimes contra o Estado Democrático de Direito, primeiro a gente precisa entender o que é o Estado Democrático de Direito. E é esse primeiro conceito que eu trago para vocês nessa aula. A gente vai dividir para entender, então, em cada um desses conceitos. Primeiro, o que é Estado? E eu já adianto aqui, gente, que eu não vou falar, me aprofundar aqui na discussão filosófica, em toda a discussão doutrinária, que engloba cada um desses conceitos, né? Porque, assim, se vocês forem procurar, é uma discussão muito interessante, mas muito ampla também. Então, o que eu vou falar para vocês aqui são os conceitos básicos para a gente ter uma noção geral e já partir aí de um entendimento do que é, né? Mas não vou me aprofundar aí, pesquisem, porque é um tema interessante de estudar. Estado, gente, é uma organização social e também uma organização jurídica, que é formado por instituições que vão administrar um país. Então, quando eu falo, por exemplo, que o Brasil fez parte de uma conferência internacional, não é o Brasil, né? O Brasil não levantou, saiu andando e foi até lá outro país fazer parte da conferência. É o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é essa composição formada pelas instituições que administram o país, que administram o Brasil. E o Estado ele é formado por três componentes básicos, que são a população, o território e a soberania. Então, existe ali uma delimitação territorial, as pessoas que ali estão são a população que compõe, e a soberania, que é o quê? A capacidade e a autonomia que aquelas pessoas dentro daquele território têm de se organizar, de se compor, né? De criar as regras que vão ali definir a sua organização social. Então, esse é o conceito básico de Estado que a gente usa aqui. Democrático. O que é democrático? Quando a gente fala em democracia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o voto, né? É a possibilidade que as pessoas têm de escolher os seus próprios representantes. Mas não só. A democracia ela não se restringe ao exercício do voto. Ela é muito mais ampla. Ela se caracteriza pelo um exercício direto e constante da população nas decisões políticas. Então, para além do voto, a participação efetiva na construção das decisões políticas e na administração do país pelo seu povo. E por que de direito, né? Isso é uma construção mais recente, se vocês forem analisar aí a construção histórica desse conceito de Estado Democrático de Direito. De direito, porque nesses estados são garantidos aos indivíduos os seus direitos fundamentais. Existe ali um certo limite que o Estado, enquanto ente, pode ir para que ele não suprima, para que ele não viole determinados direitos que são garantidos a todos os indivíduos, né? O objetivo geral desses direitos é garantir a dignidade das pessoas que compõem aquela população, de garantir a dignidade da pessoa humana. Então, o que a gente conclui desses conceitos? Que um Estado democrático de direito ele é uma construção social, ele é uma instituição social e jurídica por meio da qual as pessoas têm direitos garantidos, têm direitos fundamentais previstos e que as pessoas participam ativamente da construção das decisões políticas e da própria administração daquele estado em que elas estão. No caso do Brasil, qual que é assim, o instituto que deixa muito claro que a gente se constitui como um Estado democrático de direito? É a Constituição Federal. Primeiro, porque a própria Constituição prevê, né, que nós somos organizados como um Estado democrático de direito, e porque é a Constituição que vai trazer para a gente a forma de organização do Estado, quais são as instituições que compõem o Estado e como elas funcionam, como que vai ser exercida a democracia dentro desse Estado, tanto a participação direta como a organização do voto, das eleições dos representantes, como que ela vai funcionar, e a Constituição que vai trazer também o rol de direitos e garantias fundamentais que todos nós, indivíduos, temos. Então, quando a gente fala de Estado Democrático de Direito no Brasil, não tem como a gente desvincular
essa ideia da nossa Constituição Federal. Já que a gente está falando de crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que são crimes, né? E aqui volto a repetir que eu não vou esgotar toda a teoria, toda a filosofia que existe por trás desse conceito. Mas para nós aqui, nós temos crimes como ações ou omissões humanas que vão lesar bens jurídicos relevantes e que, quando ocorrem, elas são punidas, né? Elas são sempre previstas em lei. Então, vai sempre existir um texto legal que vai definir quais ações são ou não crimes, né? E essas ações, a elas, sempre vai ser atribuída uma penalidade. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, então, são todas essas ações e omissões que a lei declara como criminosas, então a lei vai impor penalidades a essas ações, e ações que visam ferir o Estado Democrático de Direito, em qualquer uma de suas vertentes, ferir o Estado, ferir a democracia ou ferir os direitos, né? Então, os crimes contra o Estado Democrático de Direito que nós vamos estudar são estes, que têm como bem jurídico tutelado o Estado Democrático de Direito. Então, o crime, ele vai violar um bem jurídico, que é muito prezado, né, que não pode ser violado. E, neste caso, o bem jurídico tutelado é o próprio Estado Democrático de Direito. E com isso a gente começa e introduz esse tema tão interessante com o qual a gente vai prosseguir nas próximas aulas.